1 aos Coríntios, capítulo 13, que é conhecido como o capítulo do amor. E nessa oportunidade nós vamos nos ater a apenas um versículo, o de número 11. Você encontrou? Amém. Glória a Deus. O apóstolo Pedro diz que a palavra é o agente da regeneração. Deixa a palavra trabalhar em você. Esta palavra é regada pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Que Jesus vai dizer que Ele é o agente do convencimento. É Ele que inspirou esses homens para trabalhar o verbo, a palavra, e fazer dela o agente do convencimento. E Deus quer trabalhar na nossa vida nessa noite. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Aliás, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu queria trabalhar com os irmãos, e é certo que Deus tem usado já o pastor Fernando, e usará outros também, no decorrer desses cultos, em que será trabalhada essa temática. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre quando crescer é necessário. A decisão da maturidade. Então aceite, é a palavra do Senhor trabalhando na sua vida. Este versículo de número 11, ele traz aqui 4 situações: o falar, o sentir, o pensar ou discorrer, e por fim, o desistir, ou o acabar, ou o eliminar. E em cima desse texto que eu gostaria de refletir e meditar com a igreja do Senhor. Nós conversávamos aqui no púlpito algumas coisas a respeito de livros, de literatura, e em algum momento surgiu o assunto que remeteu à igreja de Coríntios. Coríntios era uma igreja rica em dons, rica em manifestações de poder, ricas em conhecimento. Todavia, há aqui uma questão contraditória, porque normalmente ela ser rica disso tudo, sabia falar, ela sabia sentir, ela sabia se expressar. Será? Por que Paulo está usando desse poder de retórica? Se você olhar no decorrer de toda essa carta, você encontra ironia, você encontra figuras de linguagem, em que Paulo tenta, por todas as formas, trazer o ensinamento para essa igreja. Em outras palavras, o que Paulo tenta mostrar para a gente é que nessa igreja havia brinquedos riquíssimos, só que não havia gente adulta ou matura o bastante para organizar tudo isso. Então essa riqueza que ali estava tudo ali à disposição, mas o texto vai nos mostrar que nada daquilo estava no lugar que deveria estar. É nesse cenário que esse texto alcança a gente aqui, em 2026. Paulo,
ele observa isso, mas ele vai trazer uma lição preciosa para nós, porque ele não interrompe isso com uma bronca, ele não cria regras duras, muito pelo contrário, ele vai trazer o conselho, ele vai trazer a orientação, ele faz algo muito mais profundo. Enquanto os coríntios estavam ali debatendo sobre dons, quem é que tinha mais manifestação de poder, Paulo vai mostrar para eles que a questão não é se eu tenho dom, se eu tenho talento, mas sim aquilo que eu faço com aquilo que Deus tem me dado. De modo que Paulo, ele não está muito preocupado com aquilo que os crentes estão apenas expondo. É o falar em línguas, é o dom disso, é o dom daquilo, tudo isso são manifestações externas, só que Paulo faz um convite nessa noite, nós olharmos um pouquinho para dentro de nós. Como eu falei no começo, esse capítulo 13 é o chamado capítulo do amor. E aqui então Paulo está fazendo a alusão a essa imagem da infância. Quando eu era menino. E há muito que aprender com essa alusão que Paulo faz, quando ele recorre a essa imagem da infância. A infância nos remete à ideia da fase. A infância tem seu tempo. A infância tem sua beleza. A infância tem o seu propósito. E nós vimos aqui nessa noite que de fato é lindo. E muitas das vezes elas concretizam aquilo que a Bíblia fala: da boca da criança sai o perfeito louvor. O louvor da inocência, o louvor sem malícia, o louvor da mansidão. De modo que Paulo, chamando a atenção e levando esse assunto para o lado da infância, ele quer nos mostrar que a maturidade, ela não vem apenas com o passar do tempo. A maturidade não é algo automático, não é algo que vai ali quando os hormônios começam a desenvolver no nosso organismo. As mulheres desenvolvem os seios, os homens começam a criar barba, bigode, mas a maturidade ela não ocorre dessa forma. E Paulo vai nos mostrar que a maturidade ela exige uma decisão, uma determinação, uma vontade. E por isso eu falei no começo que é importante nós darmos a atenção à palavra de Deus, porque é ela que nos molda, é ela que nos regenera, é ela que faz mostrar a verdade. Quando abrimos a palavra de Deus e olhamos aqui como se fosse um espelho, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu não posso ver mais o irmão Adalberto, eu tenho que cada vez mais ver uma pessoa parecida com Cristo. É isso que a palavra quer fazer comigo, que a palavra quer fazer com você. Esse problema não ficou aqui nessa igreja do primeiro século, atravessou os séculos e chegou até nós. Então eu queria te chamar a prestar atenção nisso. E o primeiro ponto do sermão é exatamente, Paulo diz que quando era menino ele pensava como um menino. E no contexto que eu disse aqui para os irmãos, o que Paulo está apontando ali, o dedo na ferida, é quando a mente não quer evoluir, a mente não quer crescer, a mente não quer amadurecer. E é uma coisa muito certa, irmãos, e eu acho que eu e você jamais vamos abrir mão disso, que a palavra de Deus, ela é soberana. Não é a Bíblia que corre atrás do tempo, é o tempo que corre atrás da Bíblia. Nós não temos que nos amoldar a nada que esse mundo oferece, mas sim nós sermos referência para que esse mundo mude e veja que a necessidade de todos eles chama-se Jesus Cristo.
De forma que eu queria trazer para a nossa discussão aqui a citação de alguns teóricos. E os irmãos vão ver que tudo o que eles falam, Paulo já havia tratado aqui nessa carta. Como eu disse, não é a Bíblia que corre atrás das modernidades. O que eles fazem é dar uma nova roupagem, mas a Bíblia já estava tratando disso desde lá do começo. Porque João vai dizer que no princípio era o verbo. Lá no princípio, no Gênesis, haja luz e houve luz. Era a palavra, haja luz e houve luz. Mas essa palavra desceu, ela se fez carne e habitou entre nós, aleluia. De modo que ela continua operante até os dias de hoje. E enquanto o Espírito Santo estiver no nosso meio, esta palavra terá o seu poder, a sua preciosidade. Ela será a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Aleluia. Apocalipse dá a ideia de que depois que os servos do Senhor forem arrebatados, as pessoas buscarão conforto nesta palavra, mas ela será uma leitura. O Espírito Santo terá subido com a igreja. E hoje, quando você lê, o algo diferente que você sente é o Espírito Santo atuando na sua vida através da leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. De modo que esses homens, ao longo da história, eles vão estudando o comportamento humano. Esse mesmo que Paulo está aqui elencando. O pensar, o falar, o decidir, o raciocinar. E eles dão uma roupagem cercada pela ciência, pelo rigor da pesquisa, mas tudo já estava aqui nesse fundamento. E é por isso, irmãos, que eu quero trazer esses teóricos que falam dessa maturidade, que falam desse desenvolvimento, não para usurpar a autoridade da palavra de Deus, de forma alguma, mas para, de outra forma, pelo contrário, confirmar a autoridade desta palavra que permanece firme, que permanece inabalável, que permanece constante, que permanece mais do que nunca atual. Qualquer problema que você veja no mundo, você pode procurar, o antídoto está aqui. A causa está aqui, e a forma de se livrar desse mal também está registrada aqui, aleluia. A ciência, ela observa, a pedagogia, muitas vezes ela organiza, mas é a palavra de Deus quem continua revelando. E quando Paulo fala sobre deixar as coisas de menino, ele não está fazendo uma exortação, também não é um puxão de orelha, mas ele está lançando um princípio que ele atravessa a nossa fé. A nossa vida, ela tem que ser pautada por isso. É a formação daquele crente que vai estar lá no céu junto com o irmão Henrique. Aleluia. Porque se a gente der trela e atenção para tudo que acontece aqui nessa terra, corre o risco da gente desviar, da gente perder a hora. E olha, acorda, o trem das 7 está chegando aí, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está se cumprindo. Aleluia. Então eu queria trazer aqui a contribuição de um psicólogo muito usado na educação, Jean Piaget, um suíço. E ele estudou muito essa questão da criança, quando ele fala que a criança, ela passa por estágios. Na faculdade, tem muita gente que cria um método para você fazer a diferença entre Piaget e Vygotsky. Piaget é o psicólogo dos estágios. E já Vygotsky é aquele que trabalha muito a zona proximal. E faziam até uma coisa hilária, né? Uma comparação jocosa, dizendo que Piaget é o psicólogo dos estágios, enquanto Vygotsky é o psicólogo da zona. Método para lembrar.
Eu fiz um curso algum tempo atrás no Seminário Teológico Batista, e eles lá aconselhavam: olha, no seu sermão, se for possível, insira um momento de descontração, um momento alegre. É o que eu tentei fazer aqui agora. Se eu não conseguir, tem misericórdia de mim, irmãos. E ele vai dizer que a criança, no seu pensamento, ali naquele estado pueril, infantil, esse pensamento é egocêntrico. É só ela que está no centro. As atenções têm que ser voltadas para ela. De forma que Paulo está colocando exatamente isso daqui. Os crentes lá, e não crianças, adultos, queriam que a atenção fosse voltada apenas para ele. Eu falo mais línguas que você. Eu profetizo mais que você. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, irmãos, isso é um mal tremendo. Eu me lembro, eu ainda estava terminando o ensino fundamental, e há um grupo de rock chamado Guns N' Roses, Rosas e Armas, ou Armas e Rosas. E quem é ali o líder daquele grupo é um jovem chamado Axl Rose. Mas quando você vê a biografia desse jovem, ali numa das entrevistas que ele deu, e eu li porque a notícia era chamativa: roqueiro urina no corredor do avião em pleno voo. E eu fui ler, mas quem é esse maluco? E era esse rapaz. Mas ali na entrevista, pelas tantas, na reportagem, é dito que ele era filho de crente batista, que frequentava a igreja. E por que ele saiu? Ele explica: porque chegou um momento em que as pessoas estavam só se comparando, quem era mais santo do que o outro, onde Jesus havia perdido ali, então, a sua autonomia, o seu poderio, a sua soberania. O que estava ganhando força, então, era a vaidade humana. E esse jovem, então, ele é arrebatado da igreja do Senhor, e hoje vem e tira muita gente também da presença de Deus, com aquilo que ele produz, com aquilo que ele conduz. De modo que a gente precisa, como igreja de Deus, orar por essas vidas. São almas preciosas, que através dessa ilusão criada pelo inimigo, por Satanás, o inimigo de nossas almas, o opositor por excelência, que quer nos ver na destruição, que quer nos ver longe do céu, tem arrebatado essas vidas, e nós precisamos orar por eles. E ele não está falando de gente lá de fora, ele fala de gente que está dentro da igreja, com a mesma contaminação que havia aqui no capítulo 13 de Coríntios. É isso exatamente que Paulo, ele denuncia. A pessoa espiritualmente, ela está informada, ela tem conhecimento da palavra, ela manifesta o poder, mas o seu modo de pensar ainda é um modo infantil, é um modo pueril, é o meu dom, é o meu direito, é a minha posição, é o meu cargo. Eles sabiam muito, eles sentiam muito, eles falavam muito, mas ainda pensavam pouco a partir da cruz. A cruz não tinha lugar ali em Corinto. Se você pegasse uma reunião deles, era uma igreja que tinha pulos, que tinha movimento, que tinha reteté. Era uma igreja que colocaria aí algumas convenções, algumas conferências no bolso, de tão quente, de tão movimentada que era. Mas aquilo era só para inglês ver, só o exterior, porque o interior eles ainda não haviam permitido que Deus trabalhasse, que a palavra do Senhor regenerasse. De forma que eu disse para vocês no começo: deixa a palavra do Senhor nos tratar, nos cuidar, nos conduzir. É ela que nos levará à vitória. Poderíamos estar num movimento de helicóptero, a unção daquilo, a unção disso,
a unção daquilo outro, aleluia, mas a unção que interessa é aquela que vem da palavra de Deus e que nos transforma por dentro, aleluia. Deus, Senhor, maravilhoso Jesus. Lá em Marcos a gente vê os discípulos que estavam caminhando com Jesus. Eles ouviram seus ensinos, eles presenciaram os seus milagres, eles viveram juntos aquilo, participaram da missão, estavam ali no caminho. Só que a discussão deles, quem é o maior lá no reino? Quem vai ser o maior lá em cima? Aleluia, que o meu e o seu pensamento seja o mesmo do irmão Henrique, que a gente consiga pelo menos chegar. Não interessa se vai ter posição, se não vai ter, já estando com a vaga lá, é o que eu preciso, Senhor Jesus. Glória. Aí Jesus olha para eles e não levanta a voz, não puxa a orelha, não expulsa ninguém do grupo, porque agora é assim, não, então você não está com a gente, nós vamos, como é que fala? Cancelar, da onde cancelar? Mas aleluia, Jesus não cancela ninguém, porque Jesus ama a todos vocês. Jesus, Ele nos ama e nos cuida com carinho. Jesus diz para eles assim, em outras palavras, trocando em miúdos: vocês estão pensando como o mundo, mas eu quero que vocês pensem com a grandeza do céu. E a Bíblia vai dizer: leve o seu pensamento cativo ao senhorio de Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa bússola, o nosso norte, o nosso farol. É Ele que tem que conduzir a nossa vida e a nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro. Se você olhar para a nossa vida diária, é exatamente isso. E infelizmente eu volto a falar, às vezes a gente pensa como um menino, e aqui no sentido genérico, as irmãs também. E quando é que a gente pensa como menino? Quando a gente quer servir, mas só se a gente for visto. Eu quero o meu nome no outdoor, agora é proibido, né? Eu quero meu nome naquele letreiro de gás neon, meu nome agora no LED, correndo lá. Igrejas por aí que você vê o nome de Jesus pequenininho e está lá a foto do pastor gigantesca, querendo relegar a soberania, mas o reinado ainda pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Gente que só aceita trabalhar, mas se for algo simples demais, que não vai chamar a atenção, eu não quero não. Aleluia. Não olhe como o homem olha. O pequeno que você esteja fazendo, Deus está anotando lá em cima nos altos céus. Aleluia. Glória a Deus. A maturidade cristã, meus irmãos, ela começa quando a gente aprende que servir não nos diminui, mas nos molda segundo a imagem de Cristo. Aleluia. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, talvez seja a palavra mais essencial, talvez seja o suprassumo do Evangelho, quando é dito que Jesus, Ele não veio para ser servido, mas para servir. Se Ele, que é o mestre por excelência, disse isso, fez isso, quem sou eu e você para querer exigir algo mais? Sejamos servos também, porque a nossa recompensa está no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói. Aleluia! Glória. Glória a Jesus. Oh Senhor, maravilhoso Jesus. Ainda para fecharmos esse raciocínio do pensamento, pensar como menino, o próprio apóstolo Paulo, que é engraçado isso, as igrejas de Coríntio, ele escreveu quando estava em Éfeso, e a igreja de Roma, os romanos, ele escreveu quando estava em Corinto, e ele vai escrever ao povo romano, lá no capítulo 12, no verso 2, você conhece bem: e não vos conformeis com este mundo, este século, esse modelo, esse padrão, mas fazei o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente,
é transformar. Começa aqui dentro, começa na sua cabeça. Aleluia. Mas às vezes você começa o dia acreditando naquilo que te falaram, que você não vai conseguir, que para você não tem jeito. Mas nessa noite eu te digo, em nome de Jesus, o seu jeito está presente aqui, está estendendo a mão para você, e Ele reforça e diz de novo: tem jeito sim, porque eu estou presente na sua vida. Renove a sua mente nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos ao segundo ponto. Maravilhoso, Senhor. Eu sentia como menino. Maravilhoso, Senhor. Em outras palavras, Paulo está falando aqui que é quando quem governa é a emoção, não é o domínio próprio, não é o fruto do Espírito. Isso está muito ligado ao campo das emoções. É o que eu estou sentindo que vai dizer como é que vai ser o meu dia. Antigamente tinha uma plaquinha em cima das mesas do chefe, que era um triângulo. Aí tinha uma carinha lá. Aí tinha a carinha feliz, tinha a carinha com a boquinha reta, e tinha a carinha brava. Você chegava na porta, conforme tivesse a carinha lá em cima da mesa dele, era o ânimo dele refletido. E tem gente que é assim. Cara de carranca. Sabe o que é a carranca? Aqueles barcos antigos lá, não sei se do tempo dos vikings, na proa do navio, na parte da frente, tinha ali uma imagem, uma carranca, que segundo a crença deles era para ir na frente, espantando os maus espíritos. E tem gente que às vezes na igreja está dessa forma, negando a transformação que Cristo faz. Se Cristo entrou na minha e na sua vida, aleluia, o passado ficou para trás, nós somos novas criaturas. Quando eu falo, nós não precisamos que o mundo lá fora esteja tranquilo, que tudo esteja funcionando, que as engrenagens estejam ali lubrificadas. O crente não precisa de nada disso, porque a alegria dele provém direto do reino de Deus. E aí eu trago um outro teórico que também atuou nessa área. Esse é um francês, Charado Irmão Henrique, quase, Henri Wallon. Esse, por sua vez, enquanto aquele estudou lá a parte do pensamento, esse vai estudar a parte das emoções. E ele vai taxar essa ideia de que a emoção é a que governa o comportamento da pessoa. Mas veja você, se não é a mesma coisa que Paulo falou aqui, e muito antes dele. A criança, primeiro, ela sente, para depois ela reagir. O que comanda é o que ela está sentindo. O que vai mostrar a reação dela é aquilo que ela sentiu primeiro. E isso ajuda muito quando a gente está ali trabalhando com a criança, com o adolescente. Mas na ideia de Paulo, ele traz exatamente isso. O sentir é humano. E não é proibido sentir. Paulo não está dizendo aqui para a gente se tornar pessoas frias, insensíveis, pessoas de aço, impenetráveis. Não é isso que ele está dizendo. Porque afinal eu e você fomos feitos para sentir. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus sente. Jesus sentiu. Jesus, quando esteve aqui, chorou. De forma que os sentimentos são inerentes, são coisas normais, naturais a mim e a você. Mas o problema está quando essas emoções assumem o controle da vida espiritual. Porque da forma que tiver a nossa vida espiritual, nós vamos manifestar aqui onde nós estivermos, com quem nós estivermos interagindo, com quem nós estivermos conversando.
O que está regendo a nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está chamando a atenção aqui, e que o Alan, ele desenvolveu esse estudo com mais parcimônia, com mais detalhes, com mais metodologia, mas é o que a Bíblia já dizia há muito tempo. E nós, voltando aqui para a palavra de Paulo, a igreja de Corinto estava sofrendo isso já há muito tempo. O que acontecia ali era essa euforia espiritual, era muito movimento, muita dinâmica, mas muito pouca ou pouquíssima sensibilidade ao outro. Eu não estou nem aí com a sua vida, o meu negócio é que é o meu reteté. Só que a Bíblia fala que nenhum homem é uma ilha. Aliás, nenhum homem é uma ilha, não é a Bíblia que fala isso, mas no contexto da ideia, a Bíblia está dizendo: nós não fomos feitos para ficarmos como alguns monges que vão lá para os penhascos. Depois vocês olhem na internet, penhascos de meteora. É difícil chegar lá com um barquinho no rochedo, ele sobe por uma corda, que é para ficar isolado do mundo. Mas aleluia, eu e você não fomos chamados para ficarmos isolados no mundo, mas exatamente para irmos lá fora no mundo, onde o pecado está atuando, para falar para aqueles: olha, a sua vida tem jeito, a sua vida tem solução, a sua vida tem salvação, aleluia. Seja Deus. Uma igreja orgulhosa, egoísta, individualista, é só o eu, tudo é meu, é o meu, é o meu. Como alguns costumam falar com respeito ao Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, nada. Essa era a filosofia da igreja de Corinto naquela época. Parecia que havia zelo, parecia que havia cuidado, mas só se fosse em relação à competição. Eu tenho zelo por aquilo que eu quero fazer para eu ser maior do que o outro. Eu tenho cuidado com aquilo que eu quero fazer para eu ultrapassar o outro, nunca ser ultrapassado por ele. Eram experiências intensas, cultos aparentemente avivados, mas cheios de ressentimento. Olha os primeiros capítulos dessa carta aqui: dissensão, gente, irmão colocando outro irmão na justiça naquela época. Vê se isso é testemunho de crente, mas era o que estava acontecendo aqui. E a Bíblia, ela é muito especial por isso. Esta palavra aqui é insubstituível, porque ela não varre nada para debaixo do tapete. Ela mostra tudo, ela escancara. Ela põe aqui, ela expõe. E quando nós estamos lendo, ela está apontando para a gente também. Olha, deixa eu passar aqui a lixa para tirar as suas arestas, a aresta do pecado, daquilo que não presta. E às vezes eu olho para a Bíblia, ele não tem que usar a lixa, tem que usar a esmerilhadeira, porque o negócio é bravo. Mas aleluia, glória a Deus por isso. Porque assim nós vamos sendo moldados à imagem e semelhança daquele que nos criou. Era muita emoção naquela igreja, mas não havia amor. O amor é o que vai ser o carro-chefe desse capítulo. E ali está a igreja de Coríntios, trabalhando muito, mas sem ter essa amálgama, sem ter esse óleo lubrificante chamado amor. De forma que Paulo está dizendo: olha, sentir como menino é você permitir que a emoção decida o rumo que você vai tomar. É a fechada que você leva no trânsito, e se você não cuidar, você age por ímpeto, por impulso, e faz bobagem, e faz coisa errada. É preciso contar de 1 até 10 ou de 1 até 1000 que seja, mas refreie, segure. Você tem um testemunho a dar. Lá no Getsemane, Pedro, ele vai dar o exemplo do que é agir movido pela emoção. Veja bem, eu estou tirando o exemplo da própria Bíblia. Ele diz que ama Jesus, que é fiel a Jesus,
E dá até uma de corajoso. E isso não está errado. Mas o que está errado é a mola propulsora. Ele, sem discernimento, saca da espada e vai lá e corta a orelha de Malco. Mas aleluia, Jesus, pela misericórdia, pela compaixão, vai lá e ainda faz mais um milagre. Cola a igreja de Malco, a orelha de Malco no lugar outra vez. Aleluia. Mas está aqui, é esse Pedro. Pedro que andou com Jesus. Pedro que presenciou Jesus fazer sinais, maravilhas. Pedro que viu Jesus acalmar a tempestade. Pedro que andou por cima das águas para ir ao encontro de Jesus. E agora faz um papelão desses. Mas aleluia, ele está mostrando, olha, a Bíblia, esses homens que aqui estavam, eram semelhantes a mim e a você, com as mesmas limitações, com as mesmas paixões, com as mesmas fraquezas, de modo que a palavra é para você que está aqui nessa noite, é para nós que estamos aqui, aleluia, ela nos atinge ao longo dos séculos, e ela fala para nós, vocês precisam de mim, está dizendo Jesus está aqui nessa noite, levante a sua mão, glorifique o seu nome, que Ele quer andar de mãos dadas com você. Aleluia. Maravilhoso. Muita gente que age com boas intenções, mas está no tempo errado. Olha, Pedro fez isso. Às vezes nós falamos a verdade, a mais pura verdade, mas ela não está no momento adequado, não está naquele momento em que deveria ser dito. A pedagogia vai falar disso, você ter a palavra assertiva, é você falar na hora e no local adequado, senão ela não surte efeito. E tem gente que põe para quebrar, não leva o desaforo para casa. Só que mais tarde, esse mesmo Pedro, agora amadurecido pelo Espírito Santo, agora já tratado por Jesus, já na sua caminhada ali com Cristo e levando a igreja do Senhor, aleluia, ele vai dizer, cingindo o vosso entendimento, sede o quê? Sóbrios, aleluia. Olha o conselho de quem foi restaurado por Deus, e Deus quer restaurar a gente aqui nessa noite. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu das promessas que te fez, aleluia, mas Ele está dizendo, o culto poderia ser intenso, dinâmico, vibrante, muita gente pulando, saltando, aleluia, mas deixa a minha palavra trabalhar no seu interior. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Não é proibido sentir. Irai-vos, mas não pequei, não é assim que fala a palavra? E o que quer dizer isso? Quer dizer que não é proibido você ficar irado. Irado é uma reação humana, é uma reação natural. Mas o problema é quando a ira se torna o seu dominador, e não você ter o domínio próprio. É uma oposição entre a ira e o fruto do Espírito, lá de Gálatas, capítulo 5. Não é a ira que vai me dominar. A Bíblia vai continuar dizendo para nós não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. E há várias interpretações para esta passagem, mas a mais verdadeira, porquanto ligada aos originais da Bíblia, é aquela que diz, olha, a sua ira ela tem um prazo de validade. E qual é o prazo de validade? É o pôr do sol. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, a Bíblia está dizendo que você pode ficar irado, mas você tem que resolver isso com brevidade. Aleluia. Não deixa virar a noite, não. Aleluia. Há sentimentos, irmãos, que quando passa a noite, eles se transformam. Oh, Senhor. A ira, se ela não for tratada no dia, e já aniquilada, eliminada, se deixar virar a noite, se pôr o sol, ela vira ressentimento. E a palavra ressentimento por si só, ela já está se autodefinindo.
você está sentindo outra vez aquilo que você já sentiu, e vai sentindo, e vai sentindo, e vai sentindo, e vai alimentando, e vai remoendo aquilo, quando você poderia estar remindo o tempo, aplicando o tempo ao estudo, à palavra, à leitura, ao cântico, à oração. E é isso que Deus quer dos seus servos: vida de comunhão, Aleluia. vida de consagração. Aleluia. Glória ao teu nome. O domínio próprio, lá de Gálatas, é o freio que Deus nos deu. Aleluia. Glória a Deus. É o freio que vai fazer com que a gente lá no trânsito, opa, eu não vou responder isso por impulso, eu não vou pisar no acelerador, deixa ele ir. É lá na escola, quando acontece essa ou aquela provocação, opa, eu tenho domínio próprio, eu estou aqui exercendo o fruto do Espírito, e não vou reagir como Ele quer que eu reaja, mas eu vou reagir como Cristo reagiria. Aleluia. Maravilhoso, Jesus. Em Efésios, nós vamos ver o acelerador para resolver essa questão rápida. Se é para pedir perdão, peça rápido. Se é para liberar perdão, libere rápido. Aleluia. Resolva essa pendenga, aleluia. E já vire a noite em paz com Deus e consigo mesmo. Aleluia. Maravilhoso, Jesus. Romanos 12, 18 vai dizer: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Faça a sua parte. Tenha paz com todos. Aleluia. Poderoso é o Senhor, meu Pai. Essa é a maturidade espiritual que Paulo está chamando a atenção. Nós temos o domínio próprio. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. É o domínio próprio aplicado no tempo, aleluia. É o governo sobre a nossa raiva. Eu sinto raiva, mas eu estou governando ela, não ela me governando. Aleluia. Então não deixe que ela dure mais do que o necessário para ser resolvida. Para encerrar essa parte, a maturidade espiritual, ela não quer dizer que nós estamos eliminando as nossas emoções. Nós não somos robô, nós não somos inteligência artificial. Aqueles robôs da Volkswagen trabalham lá dioturnamente, não se cansam, não se fadigam, estão lá repetindo, não tem problema de ficar doente. E é tão incrível que a gente vai visitar a fábrica, aquilo que seria uma oficina. Você já trabalhou em oficina? Você sabe como é que é? É mão de graxa, é o piso sujo. Esses robôs fazem um trabalho tão brilhante que o piso lá é pintado de branco. Incrível isso. E o uniforme é branco. Mas aleluia, a minha e a sua vida também estará revestida dessa brancura, que é a paz que procede do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas Paulo ainda se refere ao fato de falar como menino. É quando as palavras revelam imaturidade. Até agora a gente ficou num campo interno, né? Sentir, pensar, só que agora a gente está expondo, está pondo para fora. Isso vem na fala. E a fala é o reflexo do que está no coração. Não é assim que a Bíblia fala? A boca fala do que está cheio. Não é assim? A criança, ela fala sem filtro. A criança é sincera. A criança, ela chega. Nós chamamos um pastor que fez bariátrica. E vocês sabem quem é. E alguns irmãos daqui também sabem. Mas ele se descuidou. E a bariátrica foi sendo deixada de lado. E as coisas começaram a desenvolver de novo.
E de modo que um dia ele chegou na igreja e as crianças falaram, um nhonho. Sinceridade de criança. Fazer o quê? E aqui, irmãos, é o que Paulo vai falar. Demonstra que essa maturidade estava gritante na igreja de Coríntios. As palavras eram usadas não para exaltar o irmão, para exaltar o próprio dom. Se eu tinha que referir ao irmão lá, era para ferir, para machucar, para magoar. E aí eu lanço aqui o terceiro psicólogo. Falei de Piaget, falei de Wallon, e agora o Levi Vygotsky, um russo, os três do século XX, né? Esse é aquele que fala que a criança vive nas zonas proximais. E no primeiro desenvolvimento dela ali, ela vai trabalhando, ela vai tendo contato com o adulto. Ou seja, esse psicólogo, ele trabalha com a ideia da interação. Eu preciso ter contato com o irmão, preciso ter contato com o irmão, contato com o irmão. E nós temos contato com pessoas. Daí, eu volto àquela ideia, nós não somos monges que estamos lá no alto do penhasco, isolados do mundo. Não, nós estamos aqui, e Deus conta com você aqui, enfrentando dificuldades, aleluia. Nossas penas são brancas como a da garça, mas o nosso pé às vezes está sujo, porque nós vamos lá na lama, onde o pecador está, para falar para ele, eu sou pecador como você, mas venha, Jesus está de braços abertos, te esperando. Glória! De modo que Paulo está dizendo aqui, nós precisamos aprender isso. As palavras não são neutras. A minha palavra tem peso, a sua palavra tem peso. E às vezes, se a nossa palavra ela está ungida pelo Espírito Santo, basta uma palavrinha. E aquele irmão, aquela pessoa que está lá no ponto de ônibus, quando você fala uma palavrinha ungida pelo Papai do Céu, você modifica o dia daquela pessoa. Glória! Coríntios era uma igreja que cantava, uma igreja que festejava, mas estava ali com um monumental motor que fazia tudo errado. E a gente precisa pensar nos nossos dias, que a gente fala em casa, que a gente fala no trabalho, o que a gente fala na igreja. Palavras têm peso. Palavras têm valor, nenhuma palavra é neutra. Muitas vezes a gente fala demais. Eu não consegui achar e lembrar, mas tem uma referência, acho que é no livro de Coríntios mesmo, que fala que nem pensar a gente tem capacidade de pensar direito, se não fosse Deus para nos ajudar. Você já viu essa passagem? Tem essa passagem. Nem pensar, quanto mais falar. Vocês sabiam disso? Epsi Thelma canta uma canção interessante. Se você deseja ser muito feliz, não diga o que pensa, pensa no que diz. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui, uma pesquisa rápida com as irmãs, não só com as irmãs, com os irmãos também. Quando nós estamos cozinhando, eu fui para a cozinha, minha mão está amarela aqui, irmãos, arrumei um negócio de uma cúrcuma, tem mais corante do que a própria cúrcuma. E a criança comeu de lambeu os peitos. De modo que eu vou para a cozinha. Mas o que eu quero perguntar para os irmãos? Como é que você corrige o sal da comida? A minha mãe, ela pegava, estava lá cozinhando, ela pegava um pouquinho e colocava aqui, ó. Olha assim, tá bom de sal. Lá no Masterchef, eles pegam uma colherinha separada, né? Vem assim para provar. Como é que você faz? Como é que a senhora faz, mãe Esther? Para provar o sal. Põe na mão também. Irmã Maria, a senhora aprendeu com ela. Débora, na mão. Jéssica, na mão também. Na mão também. No sal no olho. Você vai ver o sal da comida no olho. Só? Tá bom.
Os irmãos aqui que vão para a cozinha, cadê? Tiago, como é que você testa o sal? Colherinha separada. Tá vendo só? Com o quê? Separado. E ver o que você precisa corrigir o sal. Por que eu estou fazendo essa comparação? As nossas palavras, antes de sair da nossa boca, a gente precisa testar o tempero da nossa palavra. A gente precisa ver se ela vai abençoar. O pastor Alex, ele nos ensina, cuide para que suas palavras sejam melhores do que o seu silêncio. Porque se vai falar bobagem, continua em silêncio. Nós somos senhores da palavra não dita, mas nos tornamos escravos da palavra que a gente fala. Você falou, opa, se fez estrago, vai dar dor de cabeça. Enquanto você está em silêncio, quietinho, opa, ninguém pode falar nada. Mas aqui estão, quando eu era menino, eu falava como menino. E quantos hoje ainda falam como menino? O apóstolo Paulo, ele está chamando essa atenção. A Bíblia, ali em Tiago, o apóstolo vai também chamar essa atenção. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Nós temos que cuidar. Antes de falar, pensa. Vê o tempero, se está bom, se vai abençoar. Lá no livro de Provérbios, está escrito que doce é a palavra dita a seu tempo. Ela é doce, ela faz bem, ela é curativa, é como uma palavra balsâmica que vai edificar, não amaldiçoar, que vai alegrar, não entristecer, que vai colocar para cima, não machucar. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago também, nós vamos ler lá esse conselho. Todo homem seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar. Vamos ouvir mais a palavra do Senhor. Opa, peraí, vamos pensar. E às vezes é uma dificuldade quando nós queremos fazer uma mensagem por escrito, porque por escrito a emoção não está sendo ali passada, e a pessoa faz uma leitura do texto, numa interpretação que não é a que o autor quer dar, mas aqui, aleluias, o autor dessa palavra está presente. Toda vez que você lê, o autor está ali, você pode consultar. Oh meu Deus, o que essa palavra quer dizer? Essa palavra que venha me abençoar, trabalhar. Se ela está apontando erro, me ajude a tirar, aleluias. Mas louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para o quarto e último ponto. É onde esses três naturalmente desagam. O pensar como menino, o falar como menino, o discorrer como menino, desagam nessa decisão. O desistir das coisas de menino é a maturidade como decisão. É isso que o apóstolo Paulo fala. É interessante que eu preguei outro dia lá na nossa sede, Mascarenhas, foi num culto de batismo, e essa expressão ela volta a se repetir aqui, pastor Fernando, o logo que. Lá Jesus saiu logo da água, e aqui Paulo está usando logo que, olha aí na sua versão, logo que cheguei a ser homem. E essa expressão no grego, ela dá a ideia de urgência, de coisa que tem que ser feito rápida, sem adiamento. Como é que funciona, irmão Elias, a questão do plano de saúde? A pessoa tem uma carência, se ela já vem com uma enfermidade, uma comorbidade, ela espera um tempo para então ter direito a ser a carência de 6 meses. É assim, quando a pessoa ela já tem uma comorbidade, uma enfermidade, e ela entra num plano de saúde, ela precisa esperar 6 meses para começar a ter direito ao plano de saúde. Isso é carência, isso é prazo. Só que aqui Paulo está usando essa expressão, logo que eu me tornei homem, eu decidi acabar com as coisas de menino. Isso que nós temos que fazer, não tem carência.
não tem que esperar mais um pouquinho, não tem que adiar para amanhã ou depois da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Gente que fala, eu vou ficar mais um pouquinho no mundo. Filho de crente que diz, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Ou o próprio crente dentro da igreja, que dizendo, olha, eu vou esperar mais um pouquinho até eu estar no ponto. Cuidado, que você esperar estar no ponto é dormir no ponto. E Jesus pode chegar e você continuar no ponto. De modo que nesta palavra nós vemos que há coisas que são imediatas. E o mais importante aqui talvez seja isso. Eu fiz menção dessa verdade lá no começo, e não é uma questão de que vai acontecer no automático. Os anos vão passando e os cabelos vão branqueando. Os anos vão passando, os hormônios vão se desenvolvendo, o adolescente vai tendo transformações automáticas no seu organismo, no seu metabolismo. Mas aqui Paulo diz, não é assim, não é automático, é decisão. Eu tenho que tomar a iniciativa e dizer, eu quero eliminar as coisas de menino. Aleluia. Mas gente que cresceu por fora e por dentro continua criança, por dentro continua menino. Davi é um exemplo que eu posso citar para nós. Foi aquele mancebo, pastor de ovelhas, entregador de marmitex lá para os irmãos, compositor, mas chegou um momento em que Davi se tornou rei, vida adulta, e ele então percebeu que para governar ele precisaria ter essa maturidade, esse amadurecimento. Nós olhamos para a história dele, foi uma história de conquistas, mas também de erros graves. Outra vez, a Bíblia não esconde, ela deixa escancarado para eu e você aprendermos. Lá no Salmo 51, você vai ver que esse Davi agora ele está transformado, ele está amadurecido, e ele chega diante de Deus, não com auto-engano, não com autossabotagem, não com impulsividade, mas ele não vai ali com aquela tentativa de esconder, de projetar a culpa no outro, de colocar desculpa nisso ou daquilo, mas ele fala, Senhor, eu preciso de Ti, não retires de mim o Teu Espírito Santo, aleluia. É o ápice de quem está maduro, o arrependimento e a entrega. Tem uma carta na Bíblia que nós não conhecemos o autor, que é a carta aos Hebreus, mas ela confronta a igreja também. Quando ela fala, olha, eu já queria te alimentar aqui com alimento sólido, mas eu tenho que ainda continuar te dando leitinho, na mamadeira, na chuquinha. Meus irmãos, 2026 é ano de vitória, é ano de prosperidade, mas eu e você precisamos permitir que Deus nos dê alimento sólido, aleluia. Nós temos que sair da chuquinha, nós temos que sair da mamadeira, nós temos que sair do leitinho. Deus quer dar para a gente mocotó espiritual, aleluia, uma feijoada de bênção, aleluia, que vem aqui da sua palavra, e nós vamos sair por esse mundo enfrentando o que tiver que enfrentar, porque nós sabemos em quem nós temos crido, aleluia. Isso é a maturidade, isso é o crescimento. Mas é preciso decisão, decida isso nessa noite, para a gente fechar. Eu era menino, mas quando passei a ser homem, deixei tudo isso, aquilo que é coisa própria de menino, propriedade da fase, propriedade da idade. Eu queria dizer para você nessa conclusão, a gente tem que deixar de ser menino e crescer até nos tornarmos Cristo.
A luz do justo vai brilhando até se tornar dia perfeito. É isso o nosso crescimento. Não tem 35 anos de contribuição, agora você vai se aposentar. Na igreja não tem isso. Aqui não tem certificado de conclusão, você está formado, não. A nossa formação ela é contínua. A formação continuada é a igreja do Senhor, o chão da igreja. Nós estamos aqui aprendendo e buscando e crescendo cada dia mais na presença do Senhor. Esses teóricos que eu citei, nada mais fizeram, e é lógico, não tiro o mérito deles, porque fizeram com mais método, fizeram com exemplos, fizeram com dedicação, com estudo de caso, mas está aqui revelado na palavra de Deus já há milênios. De forma que nós precisamos entender a ciência, ela observa isso que acontece, a pedagogia, ela organiza esse processo, aleluia, mas é a Escritura que revela o propósito para o qual eu e você fomos chamados. Então, aquilo que Piaget chamou de reorganização de pensamento, Paulo está chamando aqui de renovação da mente. Aquilo que o Alan descreveu como domínio emocional, Paulo está chamando aqui de fruto do Espírito, aleluia. É a edificação mútua do corpo, aquilo que o Alan trabalhou lá. Olha, eu preciso interagir. Vigotes vem falar, não, vocês precisam interagir. E o que Paulo está falando aqui? Quando se dirigir ao irmão, não vai com palavra de ferimento, mas vai com palavra de bênção, de edificação. Aleluia. É nós crescermos até a semelhança de Cristo. Eu e o pastor Fernando estavam falando aqui sobre o sermão cristocêntrico. É isso que aponta aqui. Quem é esse modelo de homem maduro, senão o Senhor Jesus? Aquele que abandonou a sua glória e desceu até nós. Esse é o modelo da maturidade plena. Ele pensou segundo a vontade do Pai. Ele sentiu compaixão, mas nunca perdeu o domínio próprio. Ele se irou, mas estava ali no controle das suas emoções. Mas o melhor de tudo, ele interagiu com os discípulos. E ele falou verdades profundas, inefáveis, de duração eterna, mas as suas palavras sempre estavam regadas de amor. Aleluia. De forma que a maturidade cristã, ela não é esse fim em si mesma, ela é um processo, mas necessário. Nós precisamos ter esta decisão: eu vou crescer, não tenho mais essa idade de menino espiritual. Crescer é a gente refletir Cristo lá no mundo. É por isso que lá, quando os cristãos foram pela primeira vez, os crentes foram pela primeira vez chamados de cristãos. E no grego, o que é cristão? Cristão é um Cristo pequenininho, é uma imitação de Cristo. E é esse mesmo apóstolo aqui que vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos o nosso padrão para imitar, nós temos o nosso modelo para acompanhar, para seguir e olhar a cada dia. Quero ver se eu estou aqui me moldando como Cristo. Quero ver se eu estou aqui tomando o formato de Cristo. Aleluia. Essa é a tarefa minha e sua. É uma decisão que pastor nenhum pode fazer por você. Daí essa individualização na igreja do Senhor. Há coisas que nós fazemos no coletivo, mas aleluia, a vida de santidade é lá você, no seu secreto com Deus. Aleluia, receba esta palavra nessa noite. O mesmo Espírito Santo que inspirou essa palavra está habitando a mim e a sua vida aqui nessa noite. É isso que Ele está falando. Eu estou com vocês, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que chama você à maturidade, Ele está te prometendo: eu acompanho você na caminhada, eu estou com você na caminhada, se preciso for, eu carrego você no colo, mas você vai passar, aleluia. De modo que tomar essa decisão não é nenhum peso, mas é vitória. Não é nenhuma limitação, mas pelo contrário, é libertação para viver aquilo que Deus tem de mais especial para a nossa vida nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Amadurecer em Cristo
não é perda, é triunfo. Você pode repetir isso comigo? Amadurecer em Cristo não é perda, é triunfo. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o nosso Deus.